na carta de Tiago, o capítulo é o número 5, e o versículo é a partir do número 1. A carta de Tiago, o capítulo é o de número 5, e o versículo é o de número 1. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aleluias. Assim está escrito na palavra de Deus: aviso aos ricos. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você tem tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra. Tem aguardado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado justo, sem que ele ofereça resistência. Somente até aí. Não fechem as Bíblias, mas fechem os seus olhos por mais um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Senhor. Nós cremos que nela há palavras de vida eterna, Senhor. Por isso nós pedimos nessa noite, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para aprender mais de Ti, e não só aprender, mas praticar aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que estão vindo aqui às quintas-feiras, sabe que ao decorrer de todas as quintas-feiras, nós estamos fazendo exposições do livro de Tiago. A cada quinta-feira, tem sido exposto aqui um trecho da carta de Tiago. Começou lá do capítulo de número 1, e essa exposição tem sido feita quinta-feira após quinta-feira. O pastor, ele está lá em Mariana, em Ouro Preto, junto com a pastora ministrando fora, e ele me incumbiu aqui para continuar essa exposição das Escrituras, agora no capítulo de número 5 de Tiago, conforme nós lemos. E aqui nós temos um aviso aos ricos. E quando a gente começa a ler isso aqui, aviso aos ricos, na mesma hora sobe um sorriso no canto dos nossos lábios. Porque quando nós começamos a ler, a gente pensa assim: ufa, não é para mim, eu não sou rico. Então, por que um aviso ao rico faria sentido para mim? Pode ser que, ao começar essa leitura, talvez você também tenha pensado isso. Mas nessa noite, baseado nesse texto, eu gostaria de lembrar a vocês que o problema não é a riqueza em si. Porque nas Escrituras, nós temos, em diversas passagens, homens de Deus que foram extremamente ricos. Pessoas que foram muito ricas e que foram tementes e servas do Senhor. Nós podemos citar, por exemplo, Abraão, que é considerado para nós o pai da fé. Ele era uma pessoa que possuía muitas riquezas, mas apesar das muitas riquezas que ele possuía, ele era temente a Deus. Podemos citar, por exemplo, Jó, que era também muito rico, e era um homem muito temente ao Senhor. Pela história, nós sabemos que ele perdeu sua riqueza, mas que no final aquela riqueza foi devolvida a ele muito mais. Então ele era alguém rico e que também servia ao Senhor. Nós podemos citar Davi também, nós podemos citar José, depois que ele foi governador. No Novo Testamento nós podemos citar José de Arimateia, que ajudou ali a sepultar o corpo de Jesus. No Novo Testamento nós podemos citar Lídia, que negociava púrpura, tecidos muito caros, era uma negociante muito próspera e era temente ao Senhor. Então, nas Escrituras, nós temos
diversas pessoas que eram ricas e que a riqueza delas não era um problema. Elas não eram pecadoras simplesmente pelo fato de serem ricas. A questão é que as riquezas em si, e o dinheiro propriamente dito, ele traz consigo perigos que até mesmo os pobres correm. Perigos de pecarem por causa do dinheiro, ou da administração desse dinheiro. E nós, mesmo não sendo ricos, nós podemos aprender com esse texto. E baseado nisso, o tema desta noite, eu gostaria de trazer aqui, baseado nesse texto, princípios bíblicos para finanças. São alguns pequenos princípios bíblicos que nos ajudam a lidar com o dinheiro, a lidar com as finanças, de um modo geral. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu não sei se alguns aqui são dessa época, com certeza. Nos jornais, havia uma página lá dos classificados. Você deve lembrar disso. Tinha uns jornais que eram específicos de classificado, como o jornal Balcão, todo jornal era de classificado. E se você abrisse lá, sempre tinha um anúncio lá assim: ganhe dinheiro sem sair de casa, ganhe dinheiro de forma fácil, tinha um telefone lá, ganhe dinheiro enviando malotes, ganhe dinheiro. Existia um anúncio, sempre todos os jornais tinham um anúncio desse, mostrando uma forma de ganhar dinheiro e um telefone para você entrar em contato. E quando você entrava em contato com esse telefone, eu nunca entrei, mas quando você entrava em contato com esse telefone, eles faziam você gastar dinheiro. Eu me lembro que nessa época, uma irmã da igreja, ela me procurou. Ela me procurou porque naquela época eu tinha computador não era uma coisa, sei lá, para os anos de 2006, 2005, computador não era todo mundo que tinha, Mas ela me procurou porque ela ligou para um anúncio desse. E ela pagou um determinado valor que prometia para ela que ia chegar na casa dela uma forma dela ganhar dinheiro fácil. E o que chegou na casa dela? Chegou um CD-ROM para ela. E ela não sabia o que tinha naquele CD-ROM. E ela chegou em mim e falou: Rafael, você tem computador? Eu falei: tenho. Você consegue abrir esse CD para mim e ver o que tem? Porque aqui tem uma forma de ganhar dinheiro fácil. Falou: uai, consigo? Levei aquele CD para casa, pensando o que tinha dentro dele. Coloquei no meu computador. Na época existia, os computadores tinham leitores de DVD, de CD. E quando eu abri aquele DVD que prometia ganhar dinheiro fácil, eu fiquei assustado com o que eu vi. Sabe o que tinha naquele CD? Tinha uma pasta. E dentro daquela pasta, devia ter umas 500 apostilas, mais ou menos. Umas 500 apostilas de profissões. Tinha lá, como ser pedreiro, e tinha uma apostila de como ser pedreiro. Como ser costureiro, e uma apostila de como ser costureiro. Como aprender a tricotar roupas, e tinha uma apostila de tricotar roupas. Como ser administrador de empresas, e tinha uma apostila lá. Ou seja, como você iria ganhar dinheiro? Lendo aquela apostila, aprendendo uma profissão, mandando um currículo para alguma empresa e trabalhando. Não existia um método fácil, não existia uma promessa fácil. Então, aquela ideia que eles traziam de ganhar dinheiro fácil, como a gente sabe de todas essas ideias, são ideias que, quando se colocam em prática, no fim, a maioria das vezes, para ganhar dinheiro, o que você precisa fazer é trabalhar. O que você precisa fazer é dar duro. Inclusive, nesse CD-ROM tinha algumas apostilas, inclusive ensinando a ganhar na loteria. Tinha apostila ensinando a ganhar na loteria, tinha apostila de leitura dinâmica, até dei uma lidinha lá para mim ver se dava certo. Não apostei não, viu, gente? Mas eu dei uma lidinha de curioso, Mas ali era uma pegadinha, porque para ganhar dinheiro, você precisa, no final das contas, trabalhar. Você precisa, no final das contas, dar duro. E aqui, nessa carta de Tiago, como o pastor já vem falando ao longo do tempo, é uma carta que fala sobre ensinos práticos. Ela nos mostra maneiras práticas de viver a vida cristã. Lembrando que esse Tiago aqui, ele não era um dos apóstolos, não fazia parte dos 12, Os 12 lá tinham 2 Tiagos, Tiago menor e Tiago maior, e esse Tiago não é nenhum desses 2.
Esse Tiago que escreve essa carta é irmão de Jesus, é ele quem escreve essa carta, e ele traz ensinos práticos de como viver a vida cristã. É interessante, inclusive, que durante a Reforma Protestante, lá com Lutero, 1517, Lutero, quando pegou a carta de Tiago, ele não gostava muito dela. Por quê? O lema da Reforma Protestante era a justificação pela fé, né? Lutero, 1517, leu Romanos capítulo 1, versículo 17, dizendo que o justo viverá pela fé, né? Palavras do profeta Abacuque no Antigo Testamento, e ele entendeu que a salvação, ela vinha pela graça de Deus por meio da fé. E quando ele se depara com Tiago, falando sobre boas obras, Lutero não gostou muito. Ele chegou a dizer que a carta de Tiago era como se fosse uma carta de palha, uma carta menos importante, porque ele, no entendimento dele da época, ele entendeu que estava, de certa forma, quase que contradizendo a justificação pela fé. Mas, com o tempo, ficou-se muito bem entendido que não era isso, mas que a carta de Tiago mostrava como viver essa fé de forma prática. Não basta somente alguém dizer que tem fé, é o que Tiago diz aqui em toda a sua carta. É necessário viver essa fé de alguma forma, de uma forma prática, de uma forma real, de uma forma que pode ser vista. E aqui, então, Tiago traz lições práticas de como viver a vida cristã. E é justamente aqui, quando chega nesse capítulo de número 5, que ele faz essa advertência contra os ricos, né? E ele traz aqui 3 advertências que nós devemos evitar, porque essas pessoas não estavam sendo condenadas por serem ricas, mas elas estavam sendo condenadas por fazerem mau uso do dinheiro, ou por adquirirem esse dinheiro de uma maneira que fosse errada. O primeiro ponto que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos ser generosos. Voltem comigo no texto, por gentileza. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 2. Ele começa, o versículo 1, ele adverte os ricos que viriam sobre eles o julgamento de Deus. E o versículo de número 2, ele diz: as vossas riquezas estão apodrecidas, apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Observem então aqui que a advertência de Tiago para esses ricos é que a riqueza deles apodreceram, é que a riqueza deles enferrujaram, e que o enferrujamento da riqueza deles, é o que diz no versículo 2, testemunha contra estes ricos. Naquela época, meus irmãos, não existia conta digital, não existia Nubank, não existia criptomoeda, não existia Ilhas Caimã para você depositar dinheiro, não tinha nada disso. Naquela época, a pessoa que era rica, como que ela juntava essa riqueza dela? Ela juntava essa riqueza dela com bens preciosos, que geralmente eram roupas de tecido caro, que eram caras para serem produzidos, e metais preciosos, como prata e como ouro. Mas o que acontece? Naquela época, o sistema de refinamento do metal, do ouro e da prata, não era um refinamento tão avançado como o que nós temos hoje. Então, mesmo o ouro, a prata sendo refinada, ele possuía impurezas nela. E essas impurezas faziam com que esses metais oxidassem com o tempo, enferrujassem com o tempo. O que isso significa? Significa que essas pessoas ricas estavam guardando os seus tesouros, amontoando para si os seus tesouros, a tal ponto que os tesouros deles estavam há tanto tempo guardado que estava apodrecendo, estava enferrujando, estava perdendo valor. Então, o que Deus está advertindo aqui sobre esses ricos é que eles eram pessoas que não eram generosas. Eles eram pessoas que guardavam tudo, que retinham tudo, que deixavam lá, eles eram mesquinhos. Eram mãos de vaca, eram sovinas, eram o que eles eram. E por isso está dizendo o texto
que a ferrugem da riqueza deles vai testemunhar contra eles. Então, o é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui? Meus irmãos, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muito ou se você tem pouco. A palavra de Deus nos diz, sejam generosos, sejam abençoadores, sejam generosos naquilo que você tem, seja pouco ou seja muito. É aquilo que Deus requer de nós. Provérbios, capítulo de número 11, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês, mas vocês podem conferir depois, se puderem colocar aqui seria ótimo, por gentileza. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 24 e 25, diz o texto assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, observem aí o que o texto diz. O texto está dizendo que quando a pessoa é generosa, a riqueza dela aumenta. Quando a pessoa ela é generosa, ela prospera. Quando a pessoa é generosa, ela dá alívio para os outros e no momento oportuno, ela também recebe esse alívio de volta. Então, o que a palavra de Deus nos adverte é que, tendo muito ou tendo pouco, nós somos instruídos a sermos generosos. Porque a carta de Tiago está dizendo que um dos fatores daqueles ricos estarem sendo condenados é justamente porque eles simplesmente não eram generosos. Você que é um pouco mais de idade aí deve lembrar disso muito bem. Antes da década de 90, nós tivemos vários planos de moeda, Nós tivemos lá cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro novo, até chegar no plano real. Quem passou por essa época, sabe como é que foi? Nós temos relatos de várias pessoas que guardavam dinheiro, seja em cruzeiro novo, seja em cruzeiro, seja em cruzado, guardaram aquele dinheiro debaixo do colchão, e com o tempo que houve a troca da moeda pelo plano real, já era, acabou a validade daquele dinheiro simplesmente não valia nada, porque ele ficou guardado, porque ele ficou retido, porque ele ficou lá apodrecendo, enferrujando. Portanto, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ser generosos. E sabe qual é a essência dessa generosidade? A essência dessa generosidade é o próprio Deus. É interessante que Deus ele possui alguns atributos. Nós dizemos isso dentro da teologia, que Deus possui atributos que são incomunicáveis. O que isso significa? Existem atributos que são de Deus e Ele não comunica a nós. É somente de Deus. Por exemplo, Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar, em todo tempo. Esse é um atributo, uma qualidade de Deus, que nenhum ser humano tem. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Essa é uma qualidade de Deus incomunicável, só Deus tem, nenhum ser humano tem. Mas em contrapartida, existem outros atributos de Deus que Ele compartilha conosco, que Ele divide conosco, que Ele comunica a nós. Por exemplo, o amor. Deus é amor, que escreve a carta de João. E é por isso que Deus diz que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Portanto, o atributo de Deus, amor, Ele comunicou para nós. E Ele quer que nós exerçamos esse atributo. E um dos atributos aqui é justamente essa generosidade. Deus, Ele é generoso. E Ele quer também que nós sejamos generosos. Quer generosidade maior do que essa? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um exemplo de generosidade extrema. E Deus nos convida a exercer essa mesma generosidade, a não reter. E quando a gente fala de não reter, não é só não reter dinheiro, não é só não reter finanças, é também não reter dons, é também não reter a palavra de Deus que está em nossos corações, é também não reter a presença de Deus que está em nós. Meus irmãos, existem dons que estão enferrujando, existem dons em vocês, em mim, que muitas vezes estão enferrujando. E sabe por que estão enferrujando? Porque não são usados, porque as pessoas retêm, porque elas não querem exercer aquele dom. E se o dom não é exercido, ele é deteriorado, ele é enferrujado, ele é inútil, não serve para nada.
Mas o texto de hoje que nós acabamos de ler aqui, diz que essa ferrugem vai testemunhar contra nós. Você consegue entender isso? A ferrugem que está no seu coração vai testemunhar contra você. A testemunha daquilo que não é usado, daquilo que é retido, quando não deveria ser retido, servirá de testemunha. Não deixe que o dom que há em você enferruje. Não deixe que aquilo que Deus te deu, seja finanças, seja dons, seja talentos, se enferrujem. Não deixe. Então, o primeiro ponto para lidar com finanças é: seja generoso, porque Deus é generoso. O outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, ao lidar com finanças, é também: seja justo. É o que o texto diz aí, versículo número 4. Agora, voltando em Tiago, capítulo 5, o versículo número 4, você que não fechou a Bíblia, pode ler comigo. Tiago, capítulo número 5, versículo número 4, diz assim, ó: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, observe qual é a outra advertência que nós encontramos no texto. Primeiro, eles retiveram aquilo que não deveriam reter, não foram generosos. Segundo, a riqueza que eles adquiriram foi de forma injusta, porque o texto está dizendo aqui que ele reteve o salário dos trabalhadores, que o clamor daqueles trabalhadores, no qual o salário foi retido, subiu até o Senhor, e por isso então que Deus irá castigar eles. E talvez você esteja pensando também nessa noite: opa, escapei dessa também, porque eu não tenho funcionário, eu não tenho trabalhador, né? Ninguém trabalha para mim, então não tem como eu reter algo de alguém, porque ninguém trabalha para mim. Mas o que o texto está querendo dizer aqui é: sejam justos. Você pode ser injusto mesmo sendo assalariado. Você pode ser injusto mesmo trabalhando para os outros. A gente sabe disso muito bem. Às vezes a gente trabalha em empresas e nós somos tentados a defraudar a empresa com a justificativa de que a empresa é milionária, né? Porque a empresa, as pessoas lá possuem muito mais dinheiro do que nós e por isso não vai fazer falta. E nós somos muitas vezes tentados a defraudar o local em que trabalhamos, a agir de forma injusta, a agir de forma incorreta. Mas como eu disse no começo, não existem jeitos fáceis de se servir a Deus, existem jeitos certos, existem jeitos corretos. A palavra de Deus diz, Jesus fala isso, que existe uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita por si só é uma porta na qual existe algum tipo de esforço para entrar nela. É necessário que, ao tentar entrar na porta estreita, que Jesus diz que leva à vida eterna, é necessário um tipo de esforço. Agora, a porta larga, não. A porta larga você passa de qualquer jeito. A porta larga você passa com qualquer coisa. Então, observem, ao lidar com finanças, além de sermos generosos, nós também precisamos ser justos. Porque a própria palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 9, versículo de número 23, né, Jesus disse: se alguém quiser seguir Ele, deve negar a si mesmo. A pessoa deve negar a si mesma e tomar a sua cruz diariamente, e então segui-lo. Portanto, não existem caminhos fáceis para se seguir a Jesus. Existem caminhos certos. Portanto, a palavra de Deus aqui nos deixa muito claro que ao lidar com finanças, nós precisamos então sermos justos, abandonar aquilo que não provém do Senhor, mesmo que aquilo pareça ser muito vantajoso, mesmo que aquilo possa parecer muito fácil, mesmo que nós estejamos precisando muito. A gente sabe disso, meus irmãos, que muitas vezes aparecem ofertas para nós tentadoras, ofertas justamente de poder crescer na vida, muitas vezes de uma maneira ilícita, muitas vezes de uma maneira fácil, muitas vezes de uma maneira que vai fazer com que nós não tenhamos tanto esforço. Mas a palavra de Deus diz a respeito desses riscos. A palavra de Deus aqui em Tiago diz que essas pessoas
sejam os ricos, sejam os pobres, que adquirem as suas finanças ou que ajuntam para si tesouros, que são baseados na corrupção, que são baseados na injustiça. Essas pessoas serão tratadas por Deus. E não só isso, diz aqui, inclusive, que o clamor desses trabalhadores chegou até a Deus. Portanto, Deus está atento ao clamor daqueles que estão sendo defraudados. E essas pessoas que defraudam aos outros não passarão impunes, e que não sejamos nós. E o último ponto que eu gostaria de destacar, o primeiro foi, seja generoso. O segundo foi, seja justo. E o terceiro, então, é, invista no Espírito Santo. Observe, o versículo agora é o de número 5 e o número versículo 6. Tiago, capítulo 5, agora o versículo 5. Qual é a última advertência de Tiago para esses ricos aqui? Diz aí, versículo 5, Tiago 5, versículo 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, observe o texto. Por um lado, eles eram mesquinhos. Por um lado, eles retinham aquilo que não deveriam reter. Mas, por outro lado, como que eles gastavam o dinheiro que eles tinham aqui, diz o texto. O texto diz que eles gastavam o dinheiro deles com uma vida de luxo, com uma vida voltada para os prazeres da carne. Meus irmãos, a gente sabe disso muito bem. Eu já conheci pessoas que, quando elas pegavam dinheiro, eu desejava que elas ficassem sem dinheiro, porque quando elas pegavam dinheiro, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas eu já convivi com pessoas assim, que às vezes quando pegava dinheiro você ficava preocupado. Você pensava assim, meu Deus, tal pessoa está com dinheiro, e agora? Porque você sabia, né, por experiências passadas, que aquela pessoa com dinheiro, ela usaria aquele dinheiro para fazer aquilo que não deveria. E muitas vezes você torcia para que dinheiro não chegasse nela, porque era melhor assim. Meus irmãos, esses ricos aqui estavam gastando o seu dinheiro com aquilo que não convinha, com coisas que alimentavam somente a carne, com luxos que só convinham aquilo que não vinha de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o que nós devemos fazer é justamente o oposto. Nós não devemos investir na carne, mas nós devemos investir o Espírito Santo de Deus naquelas coisas que vêm de Deus. Meus irmãos, se você tem dinheiro, seja pouco, seja muito, gaste ele para glorificar a Deus, gaste ele para glorificar ao Senhor, gaste ele com coisas úteis. Pode gastar? Claro que pode. Gaste ele com sua esposa, com seus filhos, gaste ele com algo que seja proveitoso na presença de Deus. Mas não gaste com coisas inúteis, com coisas fúteis e que muitas vezes levam à perdição. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo número 5 e número 6, lá de Romanos, capítulo 8, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que Paulo está dizendo aqui é justamente que aqueles que vivem na carne, a mente deles só pensa em coisas carnais, só pensa em coisas que não provêm de Deus, só pensa em alimentar a sua própria carne. Mas ele diz que, em contrapartida, aqueles que vivem de acordo com o Espírito, e espero que sejamos nós, aqueles que estão tentando viver conforme o Espírito Santo, buscam as coisas que estão relacionadas ao Espírito Santo. Ele deixa muito claro que a mentalidade da carne, a mentalidade de satisfazer o próprio ego, é morte na certa, é algo mortal. Mas aquilo que vem do Espírito Santo, a palavra de Deus nos disse aqui, é vida e paz. E, portanto, nós devemos investir naquilo que vem do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo número 24, está escrito ali que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne.
Meus irmãos, eu penso que nós que estamos aqui, pertencemos a Cristo. Eu quero crer que eu também pertenço a Cristo. Pelo Espírito Santo que habita em mim e em você, nós pertencemos a Cristo. Mas o que o texto diz aqui é que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne. E se você for pensar nisso, a pergunta que ressoa nos nossos ouvidos é: será que crucificamos a nossa carne? Se a nossa carne não tem sido crucificada, a conclusão lógica do texto é que nós não pertencemos a Cristo. Percebam que existe uma conclusão lógica. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Portanto, aqueles que não crucificaram a carne não pertencem a Jesus Cristo. É um pensamento lógico e simples, mas que muitas vezes nós tentamos empurrar esse tipo de pensamento lá para o fundo da nossa mente e escondê-lo. Mas o que nós devemos fazer é justamente esse tipo de análise. Em que temos investido? Eu acho que essa é uma pergunta muito clara. Pense, no que você tem investido seu tempo, no que você tem investido seu dinheiro, no que você tem investido suas forças, no que é? Se a resposta para essa pergunta foi em coisas carnais, isso significa então que você pode estar vivendo uma vida carnal. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui é justamente uma advertência para nós. Não é uma condenação, é uma advertência de que nós devemos viver conforme aquilo que Deus requer de nós. Porque aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos morreram, deixaram de existir, ou ao menos eles foram ali cada vez mais diminuindo. Então, o que Tiago nos deixa aqui como palavra nessa noite, tendo aqui os ricos como exemplo, mas não só ricos, essa aplicação serve para todos nós, como eu estou tentando demonstrar, é justamente isso. Primeiro, devemos ser generosos e não reter aquilo que Deus nos dá, sejam riquezas, dons, talentos ou o que quer que seja. Segundo, nós devemos ser justos. A injustiça não provém de Deus e, portanto, nós devemos agir com justiça. E por último, como eu disse, invistam no Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós temos vida e paz juntamente com Deus. Irmãos, nessa noite, então, nós estamos aqui colocando os nossos corações diante de Deus. Eu peço que você feche os seus olhos por um breve momento. Aleluias. Já estamos encerrando, vamos fazer uma oração para encerrar. Palavra simples e direta, Tiago era assim, eu não quero contradizê-lo. Eu peço a você nessa noite que você reflita no seu coração. Como que você está diante de Deus? Como que você tem usufruído daquilo que Deus tem te dado? Sejam riqueza, saúde, energia. Como você tem agido? Você tem sido generoso? Ou você tem retido aquilo que vem de Deus? Você tem agido com justiça? Você tem tentado agir de uma forma íntegra e reta? Ou será que muitas vezes você tem cedido às tentações e escolhido o caminho mais fácil? Pergunte a si mesmo, como você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro, as suas emoções, em que você tem investido? Você tem sido como aqueles ricos que investem somente nos luxos, nos prazeres, naquilo que vem da carne? Ou você tem investido naquilo que vem de Deus, naquilo que vem da sua palavra? Meus amados, essa palavra não é uma palavra de julgamento, mas é uma palavra de alinhamento. É uma palavra onde Deus nos chama para realinhar as nossas vidas. Se Ele está aqui nos chamando a refletir sobre estas coisas, é porque Ele quer realinhar a nossa vida conforme a Tua santa e perfeita vontade. Oh Deus, nesta noite nós oramos a Ti, Senhor. Primeiramente nós confessamos, Senhor. Oh Pai amado, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós confessamos que muitas vezes nós não temos sido generosos, muitas vezes nós temos retido aquilo que vem do Senhor, muitas vezes é por medo, muitas vezes, oh Pai amado, é simplesmente por orgulho,
Oh, Pai amado, muitas vezes é apenas por mesquinhez mesmo, Senhor, mas nós lhe pedimos perdão, Senhor. Oh, Pai amado, nos ensina a agir com justiça, Senhor. Nos ensina a investir naquilo que vem do Senhor, Pai amado. Pois nós reconhecemos nessa noite que dependemos de Ti. Nós não queremos ser condenados com esses ricos. Nós não queremos ser condenados com essas pessoas, Senhor. Oh, Pai amado, nós queremos viver para o Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a alinhar o nosso coração com a Tua vontade, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim agradeço essa oportunidade. Aleluia. Ser generoso, né, irmãos? Ser justo. Deus, Ele tem sido justo comigo, com você. Deus tem sido generoso comigo, com você. Muitas vezes nós não merecemos aquilo que Deus tem feito para com a nossa vida, mas Ele tem sido generoso, Ele tem abençoado, Ele tem abrido portas, Ele tem sido justo com você, mesmo nós muitas vezes sendo injustos, né? Ele tem sido justo para conosco. Justo que enviou o Filho dele, unigênito, para morrer na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Mesmo que nós não merecemos, né? Mas Ele foi justo, né? Para que eu e você não precisamos mais fazer sacrifício mais, né? Para que possamos alcançar a vida eterna, porque Ele deu o seu Filho para morrer pela nossa vida. Amém? Então sejamos justos, né? Sejamos generosos, né? Para com o outro, para que Deus a cada dia venha nos abençoar em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, neste momento, coloque seus pés neste momento. Vamos não encerrar o culto, né? Encerrar a reunião aqui, porque o culto ainda continua na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Amém? Coloque sua mão na posição de receber neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Uma semana de vitória e de bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.